Olá, amados. A paz, tudo bom? Quero falar hoje sobre a doutrina do livre-arbítrio dentro da igreja primitiva. Nós sabemos que existe um segmento doutrinário hoje que é chamado calvinismo, um movimento que se iniciou no século XVI. E por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente poder analisar, verificar se o que eles ensinam, se o que eles pregam, se isso é compatível com a doutrina do livre-arbítrio ensinado pela igreja do primeiro e segundo século. Então nós vamos ver o que eles pregavam, o que eles ensinavam os primeiros cristãos. E aí nós vamos fazer uma comparação com o que se ensina hoje. Será que o que é ensinado hoje está certo? Será que toda uma geração de bispos, de pastores, de teólogos, de discípulos dos apóstolos estavam ensinando errado? E o que se ensina hoje é o certo? Vamos ver. Nós temos aqui Policarpo de Esmirna, que nasceu no ano 69 e 155 depois de Cristo, bispo de Esmirna, também discípulo de João e Marte. Era venerado e respeitado em toda a Ásia. Escreveu várias cartas, das quais somente esta chegou aos nossos dias. Qual? Policarpo, a carta de Policarpo à igreja de Esmirna. Tá? Só existe uma carta que chegou até nós. Olha o que Policarpo fala acerca desse assunto. Se o aguardarmos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro, pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele. Se, advérbio de dúvida, se tivermos fé. Se tivermos fé, então nós iremos reinar com ele, iremos ressuscitar com ele. Se tivermos fé, ou seja, se nós perseverarmos, se nós manter a conduta digna, e se a nossa conduta. Você entende que ele está colocando uma condição. Qual é a condição para que eu chegue a ressuscitar? Qual é a condição para que eu chegue a reinar nesse tempo vindouro, nesse mundo vindouro, nesse reino? Se eu mantiver a minha fé. Se eu não mantiver a minha fé, eu não vou reinar. É simples assim. Será que eu ouvi um pregador aí, acho que o Paulo Júnior, ele disse: não deixa que o Satanás coloque dúvida no seu coração. Não é se você vai perder a salvação, você não vai perder a salvação, porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Será que Policarpo está querendo colocar dúvida nos nossos corações, colocando um advérbio de dúvida? Se seria ele, como ele mesmo diz, acerca daqueles agnósticos, se não me engano, seria Simão Mago, o primogênito de Satanás. Seria ele também um dos primogênitos de Satanás? Ao dizer, se você mantiver a sua fé, ele poderia escrever, porque vamos manter a nossa fé, porque teremos fé. Um discurso bem diferente do que ensina os calvinistas. Tá? Então, Policarpo ele coloca um condicional. Qual é o condicional? É a minha fé. Se eu mantiver minha fé, se eu tiver fé, ok? Se a minha conduta for digna, então eu chegarei a reinar com ele. Caso contrário, não reinarei. É isso que Policarpo está dizendo. Policarpo ele faz um discípulo. Ele faz Irineu de Leão seu discípulo. Tá? E Irineu de Leão ele escreve esse texto no livro dele, Irineu de Leão contra as heresias. Tá? Irineu de Leão, ano 130 e 200 depois de Cristo, foi bispo de Leão, na Gália e também Marte. Escreveu obra importante contra as heresias que surgiam em meio ao cristianismo, sendo a principal o gnosticismo, foi contra a qual ele muito lutou. Foi discípulo de Policarpo e Pápias. Bom, como você sabe, Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. Tá? Policarpo, discípulo direto do apóstolo João, e Irineu, discípulo direto de Policarpo. Olha o que ele diz. A expressão "quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram", ilustra bem a antiga lei da liberdade do homem, porque Deus o fez livre desde o início.
com vontade e alma para consentir nos desejos de Deus sem ser coagido por ele. Deus não faz violência e um bom conselho o assiste sempre. Por isso dá o bom conselho a todos, mas também dá ao homem o poder de escolha, como tinha dado aos anjos, que são seres racionais, para que os que obedecem recebam juntamente o bem dado por Deus e guardado para eles. Se não dependesse de nós, o fazer e o não fazer, por qual motivo o apóstolo e bem antes dele o Senhor nos aconselhariam a fazer as coisas, a nos abster de outras? Sendo, porém, o homem livre na sua vontade desde o princípio, e livre a Deus a semelhança do qual foi feito. Interessante, né? Nós fomos feitos semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, eu sou livre também para escolher como Deus. Pois foi-lhe dado desde sempre o conselho de se ater ao bem, o que se realiza pela obediência a Deus. Irineu de Leão, discípulo direto do apóstolo de Policarpo, que foi discípulo direto do apóstolo João, ele também consentia com a ideia de que o homem ele tem esse poder de evolução. Isso aqui é a doutrina da igreja primitiva. Tá? A igreja primitiva cria assim. Não é apenas um homem que você vê, é toda uma voz de vários mestres e teólogos e bispos das igrejas. E quando eu falo bispos das igrejas, pais da igreja, não estou me referindo a bispos católicos. Isso aqui é ano 130. Ano 130 não tem nada a ver com o concílio de Nicéia, não tem nada a ver com isso não mistura as coisas. Aí nós vemos agora a epístola de Barnabé, que é do ano 90 e 130 depois de Cristo. Apesar do nome, não se pode provar que sua autoria seja de Barnabé, companheiro de Paulo. Essa carta visava principalmente combater heresias judaizantes. Foi encontrada do manuscrito sinaítico da Bíblia, ou seja, o manuscrito sinaítico foi escrito no ano 330 e 360, tá? Dentro desse período aí. E no fim do Novo Testamento foi encontrado esse manuscrito, né, de Barnabé, que é datado do ano 90 e 130 depois de Cristo. Esses dois manuscritos foram encontrados aí em 1844. E nele vem escrito assim: eis, portanto, que ele nos diz: o sacrifício para Deus é um coração contrito, o perfume de suave odor para o Senhor é o coração que glorifica o seu Criador. Irmãos, devemos, portanto, cuidar de nossa salvação, para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire como pedra de funda para longe da nossa vida. Olha o que ele diz: irmãos, devemos cuidar de nossa salvação. Porque se o maligno introduzir em nós o teu erro, ele vai nos atirar uma pedra de funda e vai jogar longe, né, para longe a nossa vida que nós tínhamos com Deus, ou seja, a nossa salvação. Temos que cuidar. Isso é doutrina da igreja primitiva. Isso é doutrina da igreja que foi recém-fundada por Jesus Cristo. Esses homens foram discípulos dos apóstolos e eles criam dessa forma. Então você tem Policarpo, você tem Irineu de Leão, você tem Barnabé. Vamos ver o seguinte. Agora nós temos aqui Inácio de Antioquia, que está no ano 110 depois de Cristo. Foi bispo de Antioquia e discípulo de João, o apóstolo João. Escreveu várias cartas às igrejas enquanto ia para o martírio em Roma. Ele diz o seguinte: visto então que todas as coisas têm um fim, é-nos colocada diante de nós a vida, fruto da nossa observância aos preceitos de Deus, e a morte, como resultado da desobediência, todos conforme a escolha que fizer. Encontrarão seu próprio lugar, permitindo escapar da morte e optar pela vida. Observo que duas características diferentes são encontradas nos homens: a verdadeira moeda e a espúria. O verdadeiro fiel é o tipo verdadeiro de moeda, cunhada pelo próprio Deus. O infiel, por sua vez, é uma moeda falsa, ilegal, espúria, falsificada, cunhada não por Deus, mas pelo diabo. Uma única humanidade que, às vezes, pertence a Deus e outras vezes ao diabo. Se alguém é verdadeiramente religioso, será também homem de Deus, mas se não for religioso, será homem do diabo, não por sua natureza, mas por sua própria escolha.
O que ele está querendo dizer? Você é um servo de Deus, ou você é um servo do diabo, não porque você nasceu assim, mas porque você escolheu ser assim. Isso aqui é doutrina da igreja primitiva, gente. Isso aqui não é invencionice, isso aqui eu não estou inventando moda, isso aqui está escrito nos anais da igreja, para todo mundo que quiser ver, é só lá e ler. Está escrito isso. Está escrito. São doutrinas da igreja. A igreja recém-formada por Jesus, ano 110 depois de Cristo, não é 1000 anos depois não, não é 1500 anos depois não. É no ano em que os apóstolos ainda estavam vivos e discipularam esses homens. Percebe? Então chegamos agora aqui no ano 120 depois de Cristo, Epístola de Machetes a Diogneto. Vamos ver o que diz essa epístola. Ao contrário, enviou com clemência e mansidão, como um rei que envia seu filho. Deus o enviou, e o enviou como homem para os homens, enviou para nos salvar, para persuadir e não para compelir, pois em Deus não há violência. Então Deus ele enviou o seu filho para nos convencer e não para nos obrigar a servi-lo. Por quê? Porque Deus não é um Deus de violência. Deus ele não te obriga a fazer o que ele quer e nem te obriga a ser o que ele quer e nem te faz nascer assim do jeito que ele quer. Ele te forma e ele te compele, ele vai tentar persuadir você pelo seu espírito a te convencer. Uma vez convencido, você então tem o poder, como diz, Clemente, de, através da vigilância, você poder tomar cuidado para que o maligno não venha introduzir em você o erro e atire você fora. Por isso que você tem que cuidar da sua salvação. Por isso o apóstolo Paulo fala que a nossa salvação está mais perto de nós agora, como de antes. Ok? Isso é a pregação em uníssona na igreja primitiva. Vamos continuar vendo. Vamos lá. Justino Marte, ano 100 e ano 165 depois de Cristo. Desencantado com a filosofia, abraçou o cristianismo e o defendeu escrevendo 2 apologias. Também escreveu um diálogo com um judeu chamado Trifão, no qual defendeu o messiado de Jesus. Seu martírio lhe conferiu o epíteto que segue o seu nome. Olha o que ele diz. Deus, no desejo de que homens e anjos seguissem sua vontade, resolveu criá-los livre para praticar retidão. Se a palavra de Deus prediz que alguns anjos e homens certamente serão punidos, isto é porque ele sabia de antemão, escrevi errado aqui, tá? Porque ele sabia de antemão que eles seriam imutavelmente ímpios, mas não porque Deus os criou assim, de forma que quem quiser arrependendo-se pode obter misericórdia. Veja que revelação tremenda, né? Vou ler de novo. Se a palavra de Deus prediz que alguns anjos e homens certamente serão punidos, você se lembra daquela passagem de Provérbios que diz que Deus criou o ímpio para o dia mau? Deus criou todas as coisas, não é verdade? Inclusive o ímpio para o dia mau. Parece que ele está até explicando esse texto, né? Olha o que ele diz. Isso é porque ele sabia de antemão que eles seriam imutavelmente ímpios. Mas não porque Deus os criou assim. De forma que quem quiser arrependendo-se pode obter misericórdia. Você observa quantos textos nós temos aqui mostrando que a igreja primitiva ela tinha uma só voz. Elas acreditavam que a pessoa que nascia, ela tinha o poder de decisão se ela queria servir ao Senhor ou não. Ele jamais entrou na boca de ninguém, de nenhum mestre daquela época, dizendo que a igreja
que o ser humano ele nasceu assim porque Deus quis assim soberanamente. Você não vê isso de forma alguma. Apesar de você ler alguns textos onde alguns dizem eleição, predestinação, que Deus escolheu pessoas, isso eu creio que Deus escolheu pessoas para serem reis e sacerdotes. Eu já expliquei isso aqui em diversos vídeos. Eu acredito que Deus, sim, ele elegeu pessoas para o seu reinado. Claro que sim, mas de maneira nenhuma isso significa que Deus tira o livre-arbítrio, tanto dos que foram eleitos quanto dos que não foram eleitos. E isso é algo que está clarissimamente explícito em toda a igreja primitiva. Vamos para mais textos. Teófilo de Antioquia, está por volta aí de 186 depois de Cristo, não sabemos a data do seu nascimento. Sexto bispo de Antioquia, contado entre os apologistas defensores da fé do segundo século. Diz assim: Deus fez um homem livre e esse poder sobre si próprio. Deus lhe concede como um dom por filantropia e compaixão quando o homem lhe obedece, pois como o homem, desobedecendo, atraiu morte sobre si próprio. Assim, obedecendo à vontade de Deus, aquele que deseja é capaz de obter para si mesmo a vida eterna. Gente, tá tudo. Será possível que está todo mundo errado? 2 séculos de igreja primitiva e está todo mundo errado? Todo mundo aprendeu errado? Será que os discípulos não ensinaram direito? Será que precisou vir um homem no 16º século da história da igreja para poder ter que ensinar para a gente qual é a verdade? Né? Será que é isso que aconteceu? Não é possível? Todo mundo falando a mesma coisa? A gente tem que analisar isso daí. Eu me lembro que eu apresentei alguns textos para um professor que era calvinista. Eu apresentei alguns pais da igreja, ele não conhecia, nunca tinha lido. E olha que era um professor que era uma pessoa que é bem entendida da palavra, tá? Mas entendida da palavra segundo os livros que ele lia. Ele não abria a mente para outros livros. E quando apresentei para ele os pais da igreja, ele não sabia, não desconhecia, não sabia quem era, nunca tinha lido. Isso é muito perigoso, porque você ficar preso a livros que contam a história da igreja 1.500 anos depois, só que a igreja não foi fundada em 1517 na Reforma. A igreja foi fundada há quase 2.000 anos atrás. Então tem muita história perdida aí que a gente tem que correr atrás dela e está tudo documentado. Agora cabe o leitor escolher, né, quem tem mais credibilidade. Quem tem mais credibilidade? Quem tem mais voz? Né? Eu que estou ensinando para o meu filho ou o meu tataraneto que está ensinando para o seu bisneto, né, o que eu ensinei, mas não adequadamente conforme eu estou ensinando. Isso tudo tem que ser analisado, né? Se já estava existindo heresia na época dos apóstolos, tanto é que ele escreve diversas cartas, né, para poder combater o gnosticismo. Você vê Irineu de Leão combatendo o gnosticismo já no segundo século, quanto mais 1.500 anos depois. Então isso tudo tem que ser contado. É o que eu falei. A gente não tem que defender a reforma, apesar da reforma ter vindo algumas coisas boas, mas veio coisas ruins também. Mas nós temos que defender a restauração. Senão, se a gente ficar defendendo aqui apenas a reforma é reformular uma coisa, certo? Nós temos agora aí Atenágoras de Atenas, né? 133 depois de Cristo e 190 depois de Cristo. Apresentou uma apologia em prol do cristianismo ao imperador Marco Aurélio. Olha o que ele diz. Justamente como os homens que possuem liberdade de escolha, assim como virtude e defeito, porque você não honraria tanto o bom quanto puniria o mal, a menos que o defeito e a virtude estivessem em seu próprio poder. E alguns são diligentes nos assuntos confiados a eles e outros são infiéis. Assim são os anjos. Ou seja, se uma pessoa é punida, ela é punida por quê? Porque está sobre o seu próprio poder a decisão de fazer o bem ou fazer o mal. Porque senão, por que Deus iria punir uma pessoa que fez o mal se não foi ela que escolheu fazer o mal? Se foi ela que nasceu assim? A grande questão que esses homens colocam para que você possa meditar. Então, é muito interessante que você medite nisso que eles estão falando.
Observa que não é um homem, não são dois, Atenágoras de Atenas, em Atenas, é em Roma, é em Esmina, é na Ásia, é tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar você vai ver ali a igreja ensinando a mesma coisa. Os bispos, as maiores autoridades cristãs da época, muitos foram cognominados bispos pelas próprias mãos dos apóstolos. E aí eu vou acreditar num camarada que nasceu no século XVI e que agora é detentor da verdade. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Aqui nós temos Orígenes, tá? Orígenes, apesar de eu não concordar com muita coisa que ele ensina, mas nesse aspecto ele está certo, tá? Eu não concordo com muita coisa que ele ensina, ok? Ele é discípulo de Clemente de Alexandria, tá? Mas olha o que ele fala acerca do livre-arbítrio. Ora, deve ser conhecido que os santos apóstolos, na pregação da fé de Cristo, pronunciaram-se com a maior clareza sobre certos pontos que eles criam ser necessários para todo mundo. Isso também é claramente definido no ensino da Igreja de que cada alma racional é dotada de livre-arbítrio e volição. Então, isso era uma doutrina que se estendeu até aí, 254 depois de Cristo, né? A partir daí já começa a embaralhar aí as coisas, e logo em seguida o resultado é aquele concílio de Nicéia, e aí eles têm um próprio teólogo que é Agostinho, e pronto, aí começa a vir essa bananosa aí, né? Mas você vê que mesmo pessoas que têm um tempero diferente das ideias cristãs, tá? Ele é uma visão muito mais aceita pelo catolicismo. Mesmo assim, ele entendia que existia o livre-arbítrio. Nós temos aqui Tassiano da Síria. Esse Tassiano da Síria foi discípulo de Justino Marte, tá? Sendo o seguinte, Tassiano, depois que Justino Marte ele faleceu, segundo historiadores como Eusébio de Cesareia, tá? E nos próprios escritos de Irineu de Leão, eles observaram que Tassiano ele se apartou totalmente da fé, ele se desviou totalmente da fé. Ele tinha criado uma escola de discípulos, como tinha feito também Justino Marte, mas depois que Justino Marte veio a ser martirizado, ele se desencantou totalmente com o cristianismo e fundou aí uma nova religião gnóstica, tá? Contudo, ele permaneceu ainda com algumas coisas que ele aprendeu com Justino. Olha o que ele coloca nos seus escritos, no seu texto. Viva para Deus e, arrependendo-o, coloque de lado sua velha natureza. Não fomos criados para morrer, mas morremos por nossa própria falha. Nosso livre-arbítrio nos destruiu. Nós que fomos livres nos tornamos escravos. Fomos vendidos pelo pecado. Nada de mal foi criado por Deus. Nós próprios manifestamos impiedade, mas nós que a temos manifestado somos capazes de rejeitá-la novamente. Tá? Então eu não vejo Tassiano como um pai da igreja, né, como um homem de Deus, mas eu só dei aqui esse texto porque, como ele foi discípulo de Justino, né, e aí ele se apartou da verdade, pelo menos nesse aspecto aqui, Tassiano ainda encontrou um pouquinho de racionalidade, mas no restante pode jogar fora, tá? Muito bem. Então, como é que nós vemos então essa questão dos pais da igreja, tá? Com relação a Calvino? O que Calvino pensa a respeito disso? Qual é a ideia de Calvino com relação aos pais da igreja? O que ele tem a dizer com relação a isso? Muito bem. Lendo o seu livro, tá? Institutas, eu descobri o seguinte. Diz Crisóstomo em algum lugar: porquanto Deus pôs em nosso poder o bem e o mal, deu-nos o livre-arbítrio da escolha. E quando não queremos, não nos força. Quando, porém, queremos, nos abraça. Igualmente, não raro aquele que é mau, se for desejado, muda-se em bom, e aquele que é bom, por inércia, cai e se torna mau. Portanto,
o Senhor nos fez com uma natureza dotada do livre-arbítrio. Ele não está crendo nisso, está dizendo o que Crisóstomo diz, tá? Nem põe ele necessidade, pelo contrário, providos os remédios apropriados, tudo deixa ficar ao arbítrio do enfermo. De novo, assim como nada jamais podemos fazer retamente a não ser se ajudados pela graça de Deus, assim também a menos que tenhamos de acrescentar o que é nosso, não poderemos alcançar o favor superno. Ele, porém, dissera antes, para que não seja tudo do auxílio divino, importa ao mesmo tempo que algo tragamos nós. Aí ele vai dizer isso aqui, ó. E por isso, a cada passo é-lhe corriqueira esta palavra: tragamos o que é nosso, o restante Deus suprirá. Consistente com isso é o que Jerônimo diz: nosso é o começar, de Deus, porém, o terminar. Nosso oferecer o que podemos, dele prover o que não podemos. Bom, aí ele colocou aqui que existe uma participação do homem, né, que é o que pensa Crisóstomo, Jerônimo e outros pais da igreja, principalmente os gregos, tá, como Atenágoras de Atenas e outros mais, mas ele não foca muito nos pais da igreja do primeiro século, discípulos dos apóstolos, Justino e Irineu. Ele nem cita esse pessoal, tá? Mas aí ele vai citar aqui, em geral, os gregos, ok? Muito bem. Destas afirmações, veio sem dúvida que, mais do que era justo, esses patrísticos prodigalizaram, ou seja, eles fizeram isso com uma grande quantidade, ao homem um zelo para com a virtude, ou seja, todos eles colocaram uma responsabilidade de zelo ao homem no tocante a isso, pois pensavam não poderem despertar de outra maneira o torpor a nós ingênito, ou seja, despertar em nós, né, essa insensibilidade que já está nato em nós, né? A não ser que nos acusassem de pecar só em função dele. Com quão grande habilidade, porém, veremos em seguida o que foi feito por eles. Com efeito, dentro em pouco ficará patente que essas posturas às quais nos reportamos são de todo falsas. Então, João Calvino, ele entende que todas essas todas essas doutrinas da igreja primitiva, elas são falsas. O que os pais da igreja ensinaram são falsos, ou seja, só ele é que está certo. Está todo mundo errado. Todo mundo está errado, mas só ele não, ele está certíssimo. Camarada botou para quebrar. Ele está certo, os outros são falsos. Ele ainda coloca mais. Ademais, embora os gregos, mais que outros, e entre eles singularmente Crisóstomo, excederam o limite em exaltar a capacidade da vontade humana, contudo, todos os antigos, excetuado Agostinho, que Agostinho já é um pai da Igreja Católica, tá? Nesta matéria a tal ponto ou divergem, ou vacilam, ou falam confusamente, que é um discurso que alguns calvinistas, quando entram no meu canal e olham o que eu falo, eles dizem assim: mas você está muito confuso, está misturando uma coisa com outra, está muito confuso isso daí. Né? Eles não entram no texto, apenas falam que está confuso. Você está muito confuso, é discípulo nato. Né? Ou falam confusamente, que de seus escritos quase nada certo se pode referir. Nossa! Então, essa era a visão, uma vez que os pais da igreja ensinavam algo totalmente diferente de Calvino, a visão que ele tinha dos pais da igreja era essa: eram pessoas que ensinavam falsamente e que se não poderia referir o que eles falavam, não se poderia replicar o que eles falavam, porque eram coisas que vacilavam, era matéria de pontos divergentes daquele cria, né? E falavam todos eles confusamente. Você acha que eles falam confusamente? Eles nos falavam de uma maneira simples, direta, e todos eles falando unanimemente? Não é verdade? Então não é uma coisa que falava confusamente. É confuso para ele que está com a mente com uma interpretação muito diferente
da que comumente se pregava na igreja primitiva. Agora, por que eles não citam essas pessoas? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha o que diz Justino Marte no seu livro Diálogo com Trifão. Olha o que ele diz. Profecia e livre-arbítrio. Do que dissemos anteriormente, ninguém deve tirar a conclusão de que afirmamos que tudo o que acontece, acontece por necessidade do destino. Pelo fato do que dizemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão. Por isso resolveremos também essa dificuldade. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e os tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Se não fosse assim, mas tudo acontecesse por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio. Com efeito, se já está determinado que um seja bom e o outro mau, nem aquele merece elogio, nem esse vitupério. Se o gênero humano não tem poder de fugir, por livre determinação, do que é vergonhoso e escolher o belo, ele não é responsável de nenhuma ação que faça. Mas que o homem é virtuoso e peca por livre escolha, podemos demonstrar pelo seguinte argumento. Vemos que o mesmo sujeito passa de um contrário a outro. Ora, se estivesse determinado ser mal ou bom, não seria capaz de coisas contrárias, nem mudaria com tanta frequência. Na realidade, nem se poderia dizer que uns são bons e outros maus. Desde o momento que afirmamos que o destino é a causa de bons e maus, e que realiza coisas contrárias a si mesmo, ou que se deveria tomar como verdade o que já anteriormente insinuamos. Isto é, que virtude e maldade são puras palavras, e que só por opinião se tem algo como bom ou mal. Isso, como demonstra a verdadeira razão, é o cúmulo da impiedade e da iniquidade. Afirmamos ser destino ineludível que aqueles que escolheram o bem terão digna recompensa, e os que escolheram o contrário terão igualmente digno castigo. Com efeito, Deus não fez o homem como as criaturas, por exemplo, árvores ou quadrúpedes, que nada pode fazer por livre determinação. Nesse caso, não seria digno de recompensa e elogio, pois não teria escolhido o bem por si mesmo, mas nascido já bom. Nem por ter sido mau seria castigado justamente, pois não seria livremente, mas por não ter podido ser algo diferente do que foi. Que texto maravilhoso! Como vou castigar alguém que é mau, não porque ele escolheu ser mau, mas porque uma força superior quis que ele fosse mau, uma vez que não deu a ele o poder de escolha. E nem as pessoas boas pode-se dizer a elas que elas são boas, uma vez que foi um poder superior que assim as fez. E uma vez assim fazendo, e elas não tendo o poder de decidir escolher o mal, essas pessoas não merecem elogio, uma vez que elas são assim não porque querem, mas porque uma força superior a quis e determinou que assim elas fizessem. Então o que é o bem e o mal? É apenas palavras filosóficas que nada servem, porque afinal de contas tudo já estava determinado. Eu estou desconfiado que naquela época já havia algumas pessoas que estavam ensinando algo parecido com o calvinismo, e eles já estavam debatendo e refutando isso, o tratando como heresia. Fiquem com essa palavra, em nome de Jesus.